Bom dia. Tito, capítulo 1. Carta de Paulo a Tito, capítulo 1. Paulo, servo de Deus e apóstolo de Jesus Cristo, para promover a fé que é dos eleitos de Deus e o pleno conhecimento da verdade que conduz à piedade. Fé e conhecimento que se fundamentam na esperança da vida eterna, a qual Deus, que não mente, prometeu antes da criação do mundo. As cartas de Paulo, todas elas, ou a sua maioria, ele geralmente inicia ela se identificando, dizendo quem ele é. Primeiro, quem está escrevendo a carta é ele, Paulo, e logo em seguida ele falando quem ele é. É um servo de Deus. Ele é um apóstolo de Jesus Cristo. Ele não fala, não, sou desta ou daquela denominação, desta ou daquela igreja. Ah, não, eu sou um apóstolo lá de Jerusalém. Eu sou um servo, eu sou um pregador da igreja cristã de Jerusalém ou de qualquer outro lugar. Fala, não, sou um servo de Deus, apóstolo de Jesus Cristo. Que é o que nós temos que ser. Nós não temos que estar difundindo propaganda, não, desse ministério, eu sou do ministério tal. Muitas pessoas fazem questão, não, porque eu sou das... Tem não somente pregadores, como várias ovelhas, pessoas, né? Já começam a identificar, eu digo, vem cá, você tem uma religião? Ah, eu sou da Assembleia, eu sou da Batista, eu sou da Presbiteriana, da Maranata, da Graça. Isso não quer dizer nada. Nós temos que ser servos de Cristo. Não é você se identificar através de um ministério, não. Se identifica por ser servo de Cristo, assim como Paulo se identificava. Ele fala que ele é servo de Deus e apóstolo de Cristo, porque para promover a fé que é dos eleitos em Deus, o pleno conhecimento da verdade conduz à piedade. A função dele era promover a fé. A função dele é trazer conhecimento que está em Cristo Jesus. A função dele é apresentar Jesus Cristo, o Evangelho, para os que estão eleitos em Deus. Quais são os eleitos em Deus? Aqueles que foram convocados, Senhor. Quais foram convocados, Senhor? Aqueles que ouviram, Senhor. Aqueles que ouvem a mensagem do Senhor. Aqueles que ouvem o chamado. Porque são muitos que estão ouvindo, o Senhor nos fala através de pregadores, de várias maneiras. Mas nós não queremos ouvir, nós não queremos atender, nós não queremos nos submeter a ele. Então esses que não querem submeter não são os eleitos de Deus. Mas os eleitos, quando ouvem a voz do Senhor, como Jesus disse, as ovelhas dele ouvem a sua voz. E muitos não ouvem. A fé e conhecimento que se fundamenta na esperança da vida eterna. Nós procuramos obedecer ao Senhor, viver no Senhor, porque nós queremos alcançar a vida eterna. Nós queremos estar com Jesus por toda a eternidade. Nós não queremos padecer, ir para o inferno, sofrer ou passar por desonra por toda a eternidade. Nós queremos ter vida em Jesus. Por isto que nós fazemos de tudo para obedecer, para viver em conformidade com a palavra dele. É viver em conformidade com a palavra, não com o entendimento nosso, o que nós pensamos ou deixamos de pensar, mas sim aquilo que o Senhor nos fala. Então o objetivo nosso é alcançar a vida eterna. E não é outra coisa, não.
é porque eu quero ter uma boa vida aqui, porque eu quero ter isso aqui, aquilo colar. Não. Nós queremos ter vida. E aí, versículo 3. No devido tempo, ele trouxe à luz sua palavra, por meio da pregação que me foi confiada por determinação de Deus, nosso Salvador. A Tito, meu verdadeiro filho, em nossa fé comum, graça e paz da parte de Deus Pai e de Jesus Cristo, nosso Salvador. Então, Paulo falando ainda, continuo falando com Tito. Tito era um pastor, né? E Paulo tinha, nós vamos ver mais à frente qual que era a missão de Tito, né? Que foi encarregada por Paulo. Então ele fala que ele trouxe, né? Que no devido tempo, né? Ele trouxe à luz sua palavra por meio da pregação que me foi confiada. Trouxe Paulo, que antes era um fariseu, o Senhor trouxe a palavra, trouxe a verdade a ele e o encarregou de levar essa verdade, que é o evangelho, à frente, avante. O evangelho, que quer dizer boas notícias, boas novas, né? É mais ou menos isso a tradução. Então, ele trouxe essa notícia, essa boa notícia, e encarregou ele de estar também conduzindo essa boa notícia a todos. O evangelho. Volto a insistir, quando eu falo o evangelho, é para nós viver, para nós pregar, para nós ensinar o evangelho, não uma outra coisa. Aí ele fala no final que é Tito, né, que é um filho na fé dele, e ele dá o cumprimento cristão, como todos nós deveremos cumprimentar quando encontramos um outro cristão. É graça e paz, a paz de Jesus Cristo, enfim, é desta maneira. E quando nós, inclusive, quando nós nos dirigirmos, formos à casa de alguém, principalmente cristão, quando nós chegarmos, Jesus nos ensinou que nós devemos saudar com a paz. Se tiver alguém de paz ali, receba, senão a paz volta para nós. Versículo 5. Para esta missão, te deixei em Creta, para que pusesse em ordem o que ainda faltava e constituísse presbítero de acordo com as minhas orientações. Olha, eu deixei você aí em Creta para que pusesse em ordem, acabasse de organizar a igreja aí. Que organizassem tudo, colocassem em ordem. E que você constituísse, né, ungisse, levantasse pastores. Porque quando a Bíblia se refere a presbítero ou bispo, tanto presbítero como bispo, a Bíblia está se referindo somente a uma coisa: supervisor de igrejas, que quer dizer pastores. Então aqui, o que está se referindo à palavra, a tradução nossa seria: por isso eu te deixei aí, para que constituísse pastores de acordo com as minhas orientações. Então, Tito ficou em Creta para colocar em ordem a igreja e levantar pastores de acordo com as orientações que Paulo já passou para Tito. E que nós vamos ver agora quais foram essas orientações. Quais são as determinações e as qualificações exigidas para que a pessoa possa ser levantada como pastor. Versículo 6. É necessário, portanto, que o presbítero ou que o pastor seja irrepreensível marido de uma só mulher e tenha filhos cristãos que não sejam acusados de libertinagem ou de insubmissão. Então, para ser pastor, ele tem que ser irrepreensível, ou seja, não encontrar nada nele
para que possa ser repreendido. Não tenho que repreender nele. Ele seja um irrepreensível marido de uma só mulher. Não fala aqui, seja irrepreensível mulher de um só marido, mas marido de uma só mulher. E aqui deixa bem claro que esse é um ministério para homens e não para mulheres. Hoje é muito em voga as denominações, esse modernismo de estar levantando pastoras. Aí tem igreja, não é pastora não sei das quantas, mas não existe em lugar nenhum na Bíblia autorização, permissão para que mulheres sejam levantadas pastores. Isto é uma aberração, tá? Mulher jamais pode ministrar em culto misto, isto é, culto para homens e para mulheres. O máximo que mulher pode fazer é ministrar para mulheres. Em hipótese nenhuma, está ministrando sobre homem. Nós encontramos isso em Tito, em Timóteo, em vários lugares, bem esclarecimento a esse respeito. Então aqui ele continua dizendo, é necessário, portanto, que o pastor, o presbítero, seja irrepreensível marido de uma só mulher. Ele não pode ter mais de uma mulher. Ele não pode estar no segundo ou no terceiro casamento. Ele não pode estar divorciado. Ele não pode estar separado. Mas ele tem que estar casado, vivendo um casamento bom, onde não tem o que repreender nele. E que, quando casado, que ele tenha filhos cristãos, que não sejam acusados de coisa errada, porque às vezes, como eu tenho visto muito, porque infelizmente os pais, por não saberem educar os seus filhos, tá? Essa que é a realidade, passa a mão na cabeça. Aí o filho, quando cresce, vira um marginal, um desordeiro, um drogado e qualquer coisa. Se ele não teve pulso firme para educar os seus filhos, como ele poderá estar à frente de uma igreja, ministrando, pregando numa igreja? Como ele poderá cuidar das ovelhas do Senhor se ele não teve condições de cuidar dos seus filhos? Então é por isso que Paulo fala, tenha filhos cristãos que não sejam acusados de libertinagem ou de insubmissão. Versículo 7. Por ser encarregado da obra de Deus, é indispensável que o bispo, que agora já muda, já não fala mais presbítero, sim bispo, mas volta a insistir, tanto um quanto o outro, nada mais é do que pastor. Ou seja, porque a tradução de bispo ou de presbítero aqui vai sendo só uma lá, que é supervisor de igreja, de congregação, que nada mais é do que o pastor. Que o bispo seja irrepreensível. Então, o pastor, ele não pode ter motivo de ser repreendido. Então, o que é que ele tem que ser? Ele não pode ser arrogante, não briguento, não apegado ao vinho, não violento e nem dominado pela ganância. Isto é indispensável. Não adianta falar que é o pastor, mas ele é um arrogante, ele se julga o melhor, ele acha que ele é melhor, ele acha que ele pode isso, ele acha que ele pode aquilo. Não, eu posso, eu estou cheio do poder de Deus e pode isso, aquilo, como nós já temos visto aí alguns supostos pastores, dizer que está amaldiçoando, que amaldiçoa A, B ou C. Não existe isto. Nós abençoamos e não amaldiçoamos. É ordem do Senhor Jesus. Então isso estão falando, são arrogantes, estão falando bobagem. E também não pode viver brigando
E pode ser ligado à bebida alcoólica. Nós vimos agora recente um pastor aí que está dominado não somente pelo vício das drogas, mas também pelo vício de bebida. E famoso, todo mundo sabia que ele era isso, ainda tem vídeo dele mostrando ele bebendo, rindo. Então, um pastor do Senhor, aquele que tem um chamado do Senhor, não usa bebida alcoólica. E nem é ganancioso, porque o servo do Senhor, o pastor, ele vive sustentado, alimentado pelo Senhor, é mantido pela congregação. Ou seja, ele vive do ministério. Ele não tem que ter, ele tem que ter casas, carros, não, ele vive do ministério. Enquanto ele estiver ali. Depois ele partir, o ministério continua e fica tudo ali. Ele não tem que ter nada. Ele é sustentado, ele é alimentado. Aí quando você vê hoje pastores, empresários, tem empresas e mais empresas, e um desespero para vender os produtos dele, vende os produtos inclusive dentro da igreja, dentro dos templos. Então nós estamos vendo que está totalmente contrário à palavra de Deus, não foram chamados pelo Senhor. E mais, eu vejo pessoas criticando, falam, não, o pastor tem que dar um jeito, tem que trabalhar para sustentar. Não, o pastor ele tem que estar à disposição da igreja, da congregação. Por isto, ele não pode ter um trabalho fora, não pode ter um trabalho mundano. Ele tem que estar envolvido com as coisas do Senhor. Então, volto a insistir, ele é alimentado, sustentado, ele é mantido pela igreja, pela congregação. Não para enriquecer, não para ter isso ou aquilo, como muitos hoje querem. Aí fica ali naquela extorsão brava, pedindo oferta, mais oferta. Não, ele somente é sustentado, alimentado pela igreja. Versículo 8. Ao contrário, é preciso que ele seja hospitaleiro, amigo do bem, sensato, justo, piedoso, tenha domínio próprio e apegue-se firmemente à fiel palavra da forma como foi ministrada, a fim de que seja capaz tanto de encorajar os crentes na sã doutrina, quanto de convencer os que se opõem a ela. Então nós sabemos que para ser pastor ele tem que ser um hospitaleiro, ou seja, está disposto a receber, ajudar, a socorrer todos aqueles que precisam, que vêm em busca dele. Ah, não, fulano bateu na minha porta, eu não vou ajudar, não tem. Eu fico vendo alguns se dizem pastores aí, mas quando, mesmo em trânsito, eles não têm coragem. Quando vê alguém pedindo alguma coisa, eles fecham a janela do carro, o vidro do carro. Outros já não abrem. Nós temos que todos aqueles que vieram a nós, é a nossa obrigação procurar ajudá-lo de alguma forma. Bater na nossa porta, vamos socorrer, vamos dar de alguma forma. Tem que ser amigo do bem, tem que ser sensato, sensatez, justo, aplicar justiça, piedoso, ter piedade daqueles que padecem e, fundamentalmente, ter domínio próprio. Aí quando você vê por aí algumas denominações que se dizem pentecostais, aí você vê alguns supostos pastores com os trejeitos, umas coisas como se estivesse sendo dominado ali pelo Espírito Santo, aquela coisa, nós sabemos que estão errados, que realmente não conhecem o Senhor. Tá? Nós temos que ter o domínio próprio. E se apegue firmemente à fiel palavra, de forma como foi ministrado. Nós temos que viver fiel, apegado à palavra de Deus, da maneira como nós aprendemos, da maneira como nós fomos ensinados, da maneira como está aqui.
Nós temos que estar apegado a ela, nós temos que viver ela e, fundamentalmente, é ela que nós temos que ensinar. Não ensinar uma outra coisa, não tentar viver uma outra coisa, mas a palavra do jeito que ela é. A fim de que seja capaz tanto de encorajar os crentes na sã doutrina, quanto de convencer os que se opõem a ela. Nós temos que conhecer, pregar, ensinar o evangelho, tanto para ajudar todos aqueles cristãos, aqueles crentes, aqueles que buscam o Senhor, aqueles que querem viver o Senhor, aqueles que querem desfrutar, aqueles que querem ter vida eterna, receber a vida eterna. Nós temos que estar pregando essa verdade, mas também termos conhecimento da palavra de Deus, para que quando alguém venha tentar contestar a palavra de Deus, nós possamos, à luz do evangelho, explicar, mostrar os erros e mostrar a verdade de Cristo. Versículo 10 fala: porquanto há muitos insubmissos que não passam de tagarelas e ludibriadores, principalmente os do grupo da circuncisão. Nós hoje também temos um bando aí de insubmissos que pregam outro evangelho. Nós temos que estar capacitados para, quando esses virem, nós mostrarmos à luz da palavra a verdade de Cristo. Exemplo, é o que nós encontramos, muito desses tagarelas, alegando aí que tanto o homem quanto a mulher podem divorciar e contrair novas núpcias, ou seja, novo casamento, se houver adultério, isso aqui. A Bíblia não fala isso. Jesus não autoriza o segundo casamento, Jesus não permite em lugar nenhum da Bíblia. Então, mas os tagarelas, para ajudar, para confortar as pessoas, para incentivar, não, pode, você está livre para casar de novo, você pode. Isso é uma mentira, é um engano. Esses são os tagarelas que nós temos. Quando você vier contestar, nós temos conhecimento da palavra de Deus, nós possamos dizer, não, opa, para aí, a palavra só diz isso. Ela não está dizendo que pode em nenhum momento divorciar e casar de novo. Não somente isso, como uma série de outros erros. Alguma das coisas que eu vejo muito, que eu observo muito, também da mesma forma o comércio nos templos, onde estão vendendo tudo. Outra coisa, essas campanhas que é para arrecadar fundo, campanhas, as pessoas têm que colocar dinheiro lá no envelope. Isto não existe. É contrário à palavra de Deus. Nós mostramos isso à luz do evangelho. Então temos que tomar muito cuidado. Nós temos que estar preparados para combater por esses insubmissos que não passam de tagarela e ludibriadores. O negócio deles é ludibriar, porque o negócio deles é convencer, agradar as pessoas para que as pessoas ofertem mais. Eles vivem ludibriando. Mas, claro, eles irão prestar contas ao Senhor. Versículo 11 fala: é necessário fazê-los calar, pois motivados pela cobiça, transtornam casas inteiras, pregando o que não convém. Motivado pela cobiça. Eles ficam pregando mentira, que não convém em hipótese nenhuma. Existe alguma coisa mais mentirosa, mais falsa do que essas campanhas que se fazem nas igrejas, essa distribuição de envelope? E as pessoas só ficam caindo. Eu vejo pessoas que têm tanto medo, tanto terror, que ficam pegando envelopes e mais envelopes dessas coisas, dessas campanhas, dessas coisas, apesar de não ter condição de cumprir, as suas Bíblias estão cheias de envelopes. Essas mentiradas que hoje ficam difundindo aí nos tempos, só com o intuito de arrecadar mais fundos. Hoje os templos estão vendendo tudo.
E as pessoas compram acreditando, não, isso aqui é ungido. É toalha ungido, palito ungido, aliança ungida, lencinha, tudo mais. Um erro, um pecado, o objetivo deles é arrecadar. É exatamente isso que Paulo está falando. É necessário fazê-los calar, pois motivados pela cobiça, transtornam a casa inteira, pregando o que não convém. Eles pregam o que não convém, eles falam o que não deveria, ensinam o que não poderiam. Falam de um outro evangelho, não do evangelho de Jesus Cristo. Não desse evangelho aqui. Paulo está dando instruções a Tito para como ele proceder nas igrejas, como é os pastores, como tem seu procedimento dos pastores. Porque são muitos os falsos daquela época, já tinha, imagina agora. Hoje nós encontramos, nós temos dificuldades. Você procurar, você nominar, falar, olha, aqui tem um pastor sério. Nesta igreja aqui tem um pastor sério, que prega a verdade, ele não está envolvido com as coisas do mundo, ele não está preocupado com dinheiro, ele não está preocupado em agradar ninguém, mas que condena o pecado. Temos que ver isso. Versículo 12. Um dos seus próprios profetas declarou: os cretenses são sempre mentirosos, feras malignas, glutões, preguiçosos. Infelizmente, hoje nós somos criticados por causa dos maus exemplos. Como tem muitos falsos pastores, falsos profetas, esses espertalhões da fé, esses que vivem extorquindo, roubando, essa que é a palavra correta. Os criadores aí de campanhas, que vivem pedindo oferta, que vivem comercializando no tempo, muitos desses que dão um péssimo testemunho, são caloteiros, maus pagadores. Então o mundo vê essas coisas e acaba generalizando. Fala, não, os crentes são metidos a besta, são desonestos. Ah, pastor, tudo é desonesto. Pastor, o negócio deles é ganhar dinheiro, é extorquir. Quantas vezes eu vi isto? Eu ouço isto. Isso por causa dos péssimos testemunhos. Porque tem muitos que estão preocupados em vender as ovelhas e não cuidar de ovelhas. Estão preocupados com a lã das ovelhas, extorquir. E quem está de fora vê e critica. Aí nós somos difamados por esse motivo. Aí você fala assim, mas está falando é injusto. Não, infelizmente o que o mundo está falando acaba sendo verdade, porque são muitos que fazem isso. São muitos. Hoje, vivam falando que, não sei quanto, diz que é quase 60% no Brasil os crentes. Nós sabemos que não é essa a verdade. Se assim fosse, o nosso país seria diferente, teria menos violência, menos roubalheira, menos homicídio, menos desonestidade, menos picaretagem, menos prostituição. E não tem. Porque com 60% seria, óbvio, se realmente fosse cristão, e influenciaria esses outros 40%. Mas ocorre o que tem, são falsos cristãos, falsos pastores, porque esses falsos pastores, eles criam, né? Falsos crentes, esses falsos profetas criam falsos crentes, que assim como eles fazem coisas erradas, dão um péssimo testemunho. E que o mundo acaba falando, apontando sobre o comportamento deles, acabam sendo verdades. Versículo 13. Este testemunho é verdadeiro. O que o mundo fala é verdade.
nesse sentido. Porque, infelizmente, existe muitos picaretas. Portanto, repreende-os com toda severidade, para que submeta a uma só fé sadia, não dando ouvidos às fábulas judaicas, nem a mandamentos de homem que se desviam da verdade. Temos que aprender a pregar o Evangelho de Jesus Cristo. Nós não podemos estar criando uma história para deixar o povo alegre, para induzir o povo a ofertar mais, para permanecer mais na igreja, utilizando ali versículos lá de Levítico, da antiga lei, ou de Reis. Não, eu tenho que pregar a verdade, eu tenho que pregar Jesus Cristo. Então, olha bem que ele fala, não tem que estar exortando, tem que estar fazendo com que as pessoas voltem à razão, voltem ao Evangelho. Para as pessoas puras, tudo é puro. No entanto, para os corrompidos e descrentes, nada é puro. Pelo contrário, tanto a razão quanto a consciência deles estão pervertidas. Eles afirmam que conhecem a Deus, mas por meio de suas atitudes o negam e por isso são abomináveis, insubordinados e desqualificados para qualquer boa obra. Lemos o livro de Tito, capítulo 1. É curto, só 16 versículos. Todas as dúvidas, nós esclarecemos à luz da Bíblia. Por isso eu digo, leiam e pratiquem a Bíblia. Deus abençoe. Então, bom dia.